Quando é com a pessoa muda, vocês já viram? Quando é com os outros, não importa. É muito fácil mandar os outros embora, desprezar. Mas quando é o nosso filho, o nosso neto, aí é diferente. Quando Jesus chegou, ele olha para o ser humano como se tudo fosse, sabe o quê? Filhotinho dele. Ele olha para o ser humano com muita misericórdia. Nós olhamos com muita dureza. Quantas vezes ele fala, isso não serve para mais nada. Mas se fosse nosso filho, servia. Dava para nós recuperar. Cana quebrada, pavio fumegante. Aqui é o seu lugar. Aqui a cana quebrada fica boa, o pavio fumegante passa a ter luz e muita luz. Glórias a Jesus! Essa é a graça de Jesus Cristo. Essa é a graça de Jesus Cristo. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Emerson Eliel aqui. Irmãos, vamos falar hoje aqui de um trecho importante aqui da pregação do Luiz Carlos Euclides. Para quem não me conhece, eu sou Emerson Eliel. Aqui nesse canal foi criado há mais de 6 anos, né? E foi feito para resenhas do meu dia a dia, questões de produtos que eu comprava, eu fazia as resenhas. Quando a Congregação Cristã no Brasil começou o culto online e disse algumas coisas online, principalmente de julgo ao próximo, né? Eu comecei a achar que haveria algumas mudanças e particularmente isso seria importante. E um dos meus vídeos que eu fiz, o primeiro vídeo sobre igreja, foi quando eu falei assim que no culto, agora que era online devido à pandemia, não se iria ver a quem cortar a liberdade ou afastar da igreja. Embora o culto online era para todos, a pregação era para todos, a pessoa poderia até tocar o hino na casa. Enquanto estava ali tocando o hino, o mesmo hino que fosse chamado na igreja, a pessoa tocaria junto na casa e não tinha quem tirar a liberdade disso, né? E aí o vídeo teve uma boa repercussão, eu continuei fazendo uns comentários. Quando o Valdir de Matão falou que a congregação não era a graça de Deus, falou que tinha, né, muitos casos que eram usos e costumes, modos e costumes, e a pessoa tinha isso como uma vantagem acima das outras igrejas. Falou para aceitar, saudar o vizinho que fosse de outra igreja, né? E eu vi uma melhora importante nesse sentido, haja visto uma iniciativa boa de um ancião num culto online. Só que ultimamente, irmãos, a gente vê algumas coisas aqui, a gente traz a análise e o pensamento meu, é minha opinião somente. A denominação não é para você sair correndo de lá e buscar outros lugares, ou um guru de YouTube aí, achando que ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que só ele fala a verdade. Já vi até alguns desmerecendo Jesus Cristo, né? Alguns aí dizendo como se Jesus Cristo fosse uma pessoa ruim e justificando seu comportamento e coisas e tal. E aí eu paro para pensar. Eu vejo o seguinte, a liderança da CCB, ela acerta muitas das vezes por causa do que está escrito na Bíblia. E às vezes na hora dela falar, ela pôr para fora o seu sentimento quanto denominação e o lugar que ela está. E aí é onde acaba tendo alguns equívocos. Só isso. Principalmente na questão de julgo ao próximo. Não estou aqui para ficar criticando o sistema de culto, liturgia, modos e costumes, porque cada igreja tem o seu e cada igreja tem a sua teologia. Amor é algo que não deveria faltar em nenhuma igreja. Por mais que fosse uma igreja de um irmão que começou uma igreja, vamos supor que alguém resolveu anunciar o evangelho e ele soube muito pouco sobre detalhes teológicos das escrituras. Mas se houver amor, simplicidade do evangelho, havendo amor de verdade, não tem erro. Só que não é o que vemos. Vamos ver aqui essa pregação e a gente vai comentar um pouquinho. Deus endureceu a mão dele. Ele não queria mais mandar matar o profeta. Agora não adianta, se matar o profeta eu morro com a mão dura. Agora é conversar. Homem de Deus, peça para Deus consertar minha mão. Quando é com a pessoa muda, você já viu? Quando é com os outros não importa. É muito fácil mandar os outros embora, desprezar. Mas quando é o nosso filho, o nosso neto, aí é diferente. Quando Jesus chegou, ele olha para o ser humano. Por que ele não chega aqui mais a fundo e fala uma real, né? Ele sendo do conselho, não tem problema ele ser real e verdadeiro e pregar para a liderança de vários lugares, porque é isso aqui mesmo que acontece. Quando é com o filho dos outros, é muito fácil você tirar fora da igreja.
Aí as pessoas dizem, vem aqueles que, não, a CCB não manda ninguém embora, é a pessoa que faz a coisa errada. Não, não é ninguém que tirou a liberdade, é a pessoa que tirou a liberdade. Eu não sei, essa pessoa talvez nunca viveu nada, não conhece nada e ela fica dando pitaco às vezes. Por quê? Quantos casos evidentes e que veio pra mim, né? Eu achava que o meu caso era muito, talvez, único, né? As pessoas pensam sempre que o caso dela é único, por isso que você deve não se preocupar com o que acontece com você ou com algum da sua família. Quando o caso veio acontecendo comigo, sem dever nada, sem acontecer nada, por simples inveja, ciúmes que a pessoa tinha e criou todo um alvoroço, aí você começa a perceber que esses julgos e essas tiradas de disciplina e perseguições para tirar a pessoa para fora, que antigamente sentava no último banco, né, me desprezava mesmo, era desprezado, é como se aquela ali estivesse no banco da misericórdia e não tinha mais perdão. Daí quando era filho de alguém, essas coisas elas mudavam. Haja visto que tem aqueles também que são tão maldosos que fazem isso com o próprio filho. Você tá entendendo? Eu não tô falando que não tem. Ah, não, mas isso aí tem aí irmãos que são tem irmãos que são que os filhos eles também fazem isso. Só que olha só a capacidade humana. Tem os que fazem com seus próprios filhos e tem os que eles fazem tanto com os filhos dos outros e quando é com o dele ele não quer esse mal, que a pessoa sai fora da igreja, que não volte mais. É coisa de religiosidade. Ele vai falar de religioso aqui, mas isso é sintomas de religiosidade. Fosse, sabe o quê? Filhotinho dele. Ele olha para o ser humano com muita misericórdia. Nós olhamos com muita dureza. Quantas vezes ele fala, isso não serve para mais nada. Mas se fosse nosso filho, servia. Dava para nós recuperar. Irmã, Jesus veio para recuperar. Olha lá, Jesus tem misericórdia. Mas infelizmente o sistema religioso ele não tem. Porque se ele estudasse as escrituras e entendesse lá aonde fala sobre disciplina, ele vai ver a disciplina feita para aquele que está no erro e não quer sair e voltar atrás, como foi o caso de 1 Coríntios 5, o incestuoso, ele estava no erro, ele não queria ouvir, por isso que ele foi feito a disciplina com ele, né? E alguns ainda dizem, quando olha lá segundo Coríntios, né? Isso é de 1 Coríntios, mas quando olha 2 Coríntios capítulo 2, existe ali uma maneira de trazer de volta, né? Ali é instruído a trazer a pessoa de volta para que o mal não faça o que ele quer fazer. Ou seja, lá está escrito, não ignoramos os seus ardis, as suas intenções. Quer colocar uma igreja sobre julgo de alguém, ela é hipócrita porque ela pensa que não tem pecado. Enquanto aquela alma, se for ser tragada pelo mal, é até melhor. Eles falam, não era de nós mesmo, saiu porque não era de nós, né? Ou esse daí não era o escolhido. Temos discípulos que foram na cidade lá e eles não receberam eles muito bem, não. E ele estava cheio de fé e vazio de compreensão. Chegaram perto do Senhor com aquela autoridade dos ministros que já tem o porta-voz do rei. Senhor, nós estivemos ali, não nos receberam, mas nós só queremos ter uma informação final. Já estava pronto. Você quer que a gente mande descer fogo do céu e acabe com aquela gente lá? A solução deles estava pronta. O filho do homem não veio fazer isso aí, não. Eu vim foi para recuperar, para sarar esse cara com a cara desse tamanho. Solução de destruição não é a solução do Senhor. E pode guardar isso aqui. O problema insolúvel seu, na mão do Senhor, ele tem jeito. Isso dá um jeito que você não imagina. Ele tem uns remédios que cura e ninguém sabe quando, nem lembra quando foi curado. E quando olha já está curado. Ele tem remédio para sarar coisas que ninguém mais pode sarar. Tem coisa que está no coração do ser humano que não tem como sair de lá. Ninguém tira. O remédio anestesia, topa, entorpece, adormece, mas não tira. É só que passa o efeito, volta o problema. Mas quando o Senhor, ele mexe lá dentro, sai e nunca mais volta. Ele tira e ninguém põe mais. Ele sara, ninguém adoece mais. E tem certos tipos de doença que não são no corpo físico, nem são na mente, são dentro da alma. Esse tipo de sofrimento aí, tem um especialista nele. O nome dele é Jesus. Ele vai ministrar um remédio aqui hoje. Vai ministrar um remédio. Tem dor na sua alma que ninguém vai sarar. Mas a palavra de Deus, calma e serena, ela vai entrar dentro de você e não vai te anestesiar. Vai tirar essa dor gradativamente. Quando você lembrar dessa dor outra vez, você fala, a dor sumiu.
o Senhor passou por você. Glórias ao Senhor. A palavra te anuncia hoje, na pregação desse capítulo. A dor da sua alma, aonde quer que você esteja, ela vai gradativamente sumir, até que você não se lembre mais dela. Quando você voltar... Isso aqui, ó, a palavra te anuncia hoje na pregação deste capítulo. É isso que é revelação. Se você está anunciando, seja a denominação que for, ela está anunciando de acordo com as Escrituras, que ela é inspiração, ela já é inspirada. As Escrituras é a palavra de Deus inspirada. Então, se você fala de acordo com ela, ela é uma inspiração. Então, a inspiração de uma pregação que está de acordo com as Escrituras, toda ela é dedicada, ela é inspirada à igreja naquele momento. Seja o capítulo que for ler, é o que a igreja precisa ouvir naquele momento, pela sua fé, pela fé de cada um, e recebe, porque sendo a palavra de Deus, ela realmente trabalha dentro do ser humano e ela transforma o ser humano, porque ela se transforma em palavra de Deus dentro de cada um. Enquanto ela é só no livro aqui, ela é só um livro escrito, mas ela se transforma em palavra de Deus dentro de cada um. Sua dor, ela já não existe mais, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Ele é especialista nessas coisas boas. Vai curar outra vez. Esse homem não é de Deus. Não é. O senhor fez uma pergunta objetiva, simples. O senhor é muito simples, objetivo, e ele vai no cerne da questão. Qual de vocês que estão aqui, vamos supor se isso aqui fosse a sinagoga hoje, qual de vocês que estão aqui, que uma ovelha suas caindo num buraco, vocês não levantam e vão lá tirar ele do buraco? Se alguém falasse que ele não faria isso, ele seria desmentido pelo Senhor. Certamente alguma coisa semelhante ele teria feito. Ninguém teve coragem de falar não. Agora, vocês fazem isso por causa de uma ovelha. No sábado, você viola o sábado para salvar uma ovelha. Agora, qual que você acha que vale mais, ovelha ou um ser humano? Outra vez eles não tinham que falar. Tinha um inglês seco. Eu posso fazer bem no sábado. Moço, levanta sua mão. Estava com a mão dura. Seja curado. Ah, que glória. O povo aos discípulos fala, devia estar dando glória no canto, na glória a Jesus. Esse Jesus é demais. Glória a Jesus. E o povo nervoso, esse homem não é de Deus. Mas o povo simples dava glória. Esse é Jesus, nosso Senhor. Não tem outro igual a ele. Não tem outro igual a Jesus. Não tem outro. Ele sara a sua mão, mas mais do que isso, no seu coração você não vai achar mais aquela inquietude que faz você ficar doente. Recebe paz em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Aqui não fala, mas eu penso que esse homem deve ter perguntado depois, eu quero conhecer melhor esse tal de Jesus. Quem que é esse homem que fez para mim? Eu acho. Aqui não fala, mas deve ter ido atrás. Eu preciso conhecer melhor esse Jesus. Ele estendeu e ficou sangue como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Vocês estão percebendo, irmãos? Sabe quem são os fariseus? Os religiosos. Dias virão, dias voltarão, em que nós seremos perseguidos pelos religiosos. Eles acham... Dias voltarão e virão que seremos perseguidos pelos religiosos. Religioso não é uma categoria separada, tá? Ela não é uma categoria separada de qualquer instituição. Ela está no meio, o religioso está no... Hoje em dia ele está no meio de todas, religião e denominação. Não vou falar nem religião, né? Denominação. Porque essa religião que se liga a Deus, ela muitas vezes ela é interferida pelo sistema humano, né? O humano, ele decide como liga ou desliga, o que seria uma característica de um ligado com Deus. Então pode estar acontecendo dentro da congregação de ter vários religiosos também, tá? Eu não estou aqui criticando, falando que não tenha pessoas realmente homens de Deus que servem a Deus em várias localidades, que Deus tem abrido a mente de muitos, que eu sei e que eu recebo essas informações. No entanto, os religiosos dentro da própria congregação, eles fazem muito barulho, eles são poderosos muitas das vezes. E aí desses outros irmãos aí querer falar alguma coisa acima. Muitas vezes existem cooperadores que entendem muito das escrituras, mas o cooperador, por exemplo, que ele não é religioso, ele é um mero cooperador. Quem quer ser isso daí, saiba que você só coopera com o ancião. Você tem que dizer amém a tudo o que ele falar. Então, se você está numa região legalista extrema, o legalismo existe muitas vezes em qualquer outra denominação, de um jeito sutil, outro mais forte.
Mas se você está num lugar que ele é um legalismo forte, você quer ser cooperador de jovens, cooperador de adultos, saiba que pouco será de você uma pessoa que se manifesta o evangelho real e verdadeiro de Cristo. Porque tudo que você disser, ou fizer, ou querer fazer, está totalmente associado e dependente de um ancião local. E tem lugares aí muito sadio, mas eu sei que tem muitos doentes. E está no ministério, nem é na membresia. Que a membresia, por mais que ela possa sofrer com essas coisas, elas muitas vezes recaem sobre si julgamentos de jovens, de famílias destruídas, porque o jovem pecou e eles olharam ele, que ele não voltou mais na igreja, por uma fala do ancião, por indiretas de ancião de púlpito. Quem está nas mãos do mal, agora, tomado pelo mal, são esses que ainda estão ali dentro, mas no seu coração sentindo que está servindo a Deus, porque prega, porque está ali dentro, porque tem o cargo ainda. Então eles pensam, ora a Deus na sua casa à noite, não sei. E seu sentimento muitas das vezes é que está ainda em comunhão com Deus realmente. Mas não está. Ele não vê o que ele fez. Ele não lembra quem que ele matou, quem que ele jogou fora, quem que ele expulsou, né? E esses que são vítimas, Deus está com eles porque eles não têm culpa. Não tem culpa de não ter conhecido realmente a Cristo. E saber que aquele processo que ele passou é coisa de seres humanos, né? Ele tinha a palavra de Deus na mão, e de fato tinha, mas não tinha ela no coração. Jesus se retirou, foi uma multidão com ele. E ele falou para eles, não fala nada para ninguém do que vocês viram aqui. Não guardando com vocês tudo isso aí. Aqui é lembrado o que falou o profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. O ser humano perdeu o juízo lá no Éden. Tem juízo. Quem vive pecando está sem juízo. Porque como que vai fazer depois da vida, irmão? Vai entrar no inferno? É falta de juízo. Jesus veio trazer juízo para o ser humano. Pôr juízo no lugar. Ele vai anunciar. Você recuperou seu juízo. Se você está escutando essa palavra longe daqui ou perto, e você está sem juízo, hoje é dia de você receber juízo. Recebe juízo. Ponha-se diante do Senhor, que você vai ter que prestar conta para Ele. Todos vão se apresentar, vão prestar conta para Ele. Não clamará, vem sua voz, verá na praça e fala uma coisa maravilhosa. Não esmagará a cana quebrada. Quantas canas quebradas. Quanto pavio fumegando que o Senhor Jesus encontrou por aí. E quando era para dar o golpe final, vocês lembram aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério? Ali a cana estava quebrada. Era para matá-la pedrada, uma morte feia demais. Mas o Senhor tinha um segredo com ele. O dedinho de Jesus, aquele dia escreveu na areia, mas hoje ele vai escrever o Espírito dele no seu coração. Você é uma cana quebrada, mas ninguém vai tirar você desse lugar. Glória ao Senhor. Ainda que você seja uma cana quebrada, Deus vai te restaurar, vai te remodelar, vai te fortalecer, vai te ungir com o Espírito da alegria. Opa. Bom, aqui a gente vai entrar numa parte que seria uma pregação da palavra de Deus sobre o perdão e sobre a restauração, porque Jesus é o advogado fiel. Só que ele vai associar muito essa restauração com o lugar em si. Aí a gente volta a ter umas pessoas totalmente dependentes de ações humanas. Porque Luiz Carlos Euclides sabe que o que eu cito aqui de algumas cidades é real. Que eles expulsam, eles tocam de cima mesmo. Na hora da pregação, eu tenho casos, tenho áudios, tenho coisas que acontecem que eles poderiam saber de testemunhas oculares, né? Só que o que acontece? Ele vai falar aqui e associar de novo, né? Já falou aqui de lugar, né? Desse lugar. Aí vocês vão ver que esse perdão é associado à aceitação dentro da instituição, da igreja, que seria uma coisa muito óbvia que a igreja está ali com pecadores mesmo, né? Cheio de pecadores. E a igreja é para isso, é louvar a Deus, se entregar, confessar diariamente os seus erros, as suas faltas e os seus pecados diante de Deus, né? Mas não associar o perdão da pessoa ao que ela vai enfrentar assim que ela for congregar depois de um tempo de algo acontecido e vai receber esses julgos. Ele falando aqui é uma coisa. E o que acontece aí fora?
Será que ele não está ciente? Fumegando, quantos pavios fumegando chegaram perto dele? Até Pedro estava fumegando, escondendo no mar da Galileia, voltou para a pescaria, desistiu de tudo. Ele estava fumegando, e não fumegava só ele, não fumegava o resto. Vocês lembram de quando ele gritou na pai: ei, vocês têm comida aí? Vocês estão com alguma comida? Não pegamos nada. Hoje os maus peixes foram tudo embora. Joga a rede para a banda direita do barco. Quando jogou, tinha tanto peixe quase que o barco afundou. Alguém falou: é Jesus. O pavio fumegante ficou com medo. Falei: eu não vou lá. Vou escutar a maior bronca da minha vida. Vai ser o maior carão que eu vou passar. Aquele dia o pavio parou de fumegar, desencheu a botija de azeite. Oh, Pedro, vai cuidar dos meus cordeirinhos. Oh, irmã, o Senhor não vai te mandar embora. Você pensava de escutar uma palavra diferente? Eu só te diz assim: por essa palavra encherei o teu coração da virtude do Espírito e não te despedirei. Não, ainda que ninguém te queira, o Senhor te diz: eu te quero. Glórias a Jesus. Ainda que você foi desprezado por tudo que você fez, aqui te diz a palavra assim, ó: o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Vem cá, fica junto desse rebanho aqui. Ó, não vou te mandar embora. Esse afastamento da pessoa, irmãos, ele é associado muitas das vezes ao lugar. Então quando ele fala: eu não vou te mandar embora, mas alguns já passou por essa mandada de ir embora, né, para se entender melhor. Já passou por esse caso. Então ele fala que não vou te mandar embora, aqui é o seu lugar. Será, irmão? Luiz Carlos, você fala por você, irmão. Sinto muito, irmão. Eu queria, talvez você assista, talvez alguém te representa, assiste para falar se tá tudo certo o vídeo aqui ou não. Será que vocês não conseguem ver o que acontece aí por aí? Já não bastou contar a minha história aqui, poucos querem saber, mas o que vê por aí não é isso aqui. E ele associa a aceitação com o lugar. E o lugar não é isso, a aceitação é com Cristo Jesus sempre. Não adianta nem sair da congregação achar que você vai ser aceito por um outro sistema, um outro pastor, um outro lugar, né? Mas você ficar com aquele sentimento de que algo está errado entre você e Deus. E isso vai morar dentro da pessoa sempre. Então essa questão avulsa, essa fala assim: aqui você vai aqui é seu lugar, associa-se muita graça com o lugar e com a denominação ainda. Fica nesse sistema ainda. Vamos lá. Olha as suas feridas: cana quebrada, pavio fumegante. Aqui é o seu lugar. Aqui, ó, eu não coloco a imagem, mas talvez eu coloque aqui depois. Ele fala: aqui é o seu lugar. Ele mostra ali. Aqui, ele faz assim: aqui é o seu lugar. Você está dentro da igreja. O lugar das pessoas que estão quebrantadas, estão quebradas, é com Cristo. É com Cristo. Só nele a casa se firma na rocha, mesmo com as quedas. Só ele é o pastor. Se depender de homem, tá quebrado mesmo e não tem conserto. Quantas vezes eu não ouvi pregação na minha cidade? Vaso quebrado não serve nem para tapar buraco. Meu pai ouvia essas pregações já de muito tempo. A porta tá aberta, até cachorro entra, por isso que entra qualquer um aqui. Sabe? É coisa horrível isso daí, irmão. Coisa horrível. Cana quebrada fica bom, pavio fumegante passa a ter luz, e muita luz. Ai de nós se não fosse assim. Quantas vezes eu e você já tivemos fumegando aí? Quando o pavio tá fumegando, eles põem assim uma coisa em cima, ó. Termina de apagar isso aí. Só tem fumaça, apaga isso aí. Jesus falou: não, põe a mão. Eu vou pro azeite, vai ter labareda de fogo. Recebe, vai ter labareda de fogo aí. Glórias a Jesus. Ainda que o adversário falou: vai apagar, não vai. Vai ter lâmpada acesa. Eu sinto o Espírito de Deus me mostrando. Tem fogo de Deus no teu peito. Glórias a Jesus. Essa é a graça de Jesus Cristo, onde nós sentimos o poder da manifestação. Um dia desse um religioso. Aqui ele fala de novo: essa é a graça de Jesus Cristo, onde nós sentimos o poder de manifestação. Ele mostra com o dedo. Ele mostra com o dedo. De Jesus Cristo, onde essa é a graça. Daí ele vai falar que um religioso falou que na congregação não tinha Deus. Então ele estava associando que é a graça. A congregação é a graça. Olha, eu fico imaginando, será que esses ensinamentos que estão escrevendo no papel é ele? Eu achava até que era ele que poderia estar ajudando a fazer. Mas infelizmente, irmão, é uma decepção.
Ele falou, Deus não está na congregação, entra aqui qualquer um em comunhão, vê se Deus não está aqui. Deus bate no meu peito, bate no seu e bate em quem está longe ouvindo essa palavra. Início de conversa aqui, comunhão é diferente de sentimento e emoções. Quando você sobe o tom para falar e você vê esse povo glorificar, porque você que está começando a gritar, tem que tomar muito cuidado se isso é aquele sentimento de comunhão quando você lê palavras nas escrituras e ela bate no teu coração apenas lendo. Ou ela é aquilo provocado por um aumento de voz, né? Mas vamos lá. E aqui, olha, irmão Luiz Carlos, é muito ruim isso, irmão. A gente está aqui falando para não chamar denominação de graça, porque é relativo àquilo que vai ser aceito do ministério em reuniões, em intermináveis disciplinas de 30, 40 anos. É muito relativo. E aí você vem e fala dessa maneira. É uma maneira que a gente não quer ouvir. Não quer ouvir, falando que aqui é a graça, aqui é o lugar. E ele vai falar sobre revelação aqui, algo que sobre as escrituras, que em algum lugar eles escrevem, né, o esboço para pregar, para não errar. E ele vai falar que ali não é revelação. E o que pode se falar de qualquer maneira sem ler, saindo da boca para fora, que a gente vê absurdos aí de púlpito, e é revelação. Aleluia! Bate até em você que não é crente, escuta essa palavra remotamente, vai bater no teu peito essa palavra. Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Tem cana quebrada longe daqui que vai ser restaurada, tem pavio apagando longe daqui que vai ser aceso hoje. Vem cá ver se não tem Deus aqui. Vem cá ver se nós não sentimos o Espírito de Deus aqui. Aqui não tem discurso teórico, aqui não tem uma planilha pronta, com a pregação preparada, não tem projeção de slide, não. Aqui tem... Você viu? Aqui não tem pregação pronta, preparada. Vem aqui ver, isso aqui é raiva. Isso é raiva, é ira. Chato isso, irmão, infelizmente, sabe? Eu conheci pastor da igreja Assembleia de Deus há muitos anos atrás, irmão de fé e a esposa de fé, batalhando 24 horas por dia para a igreja. Uma vez eu entrei na casa dele e vi ele no quarto de joelhos, depois... Ele estava lá olhando as escrituras, estava ali procurando e anotando. Eu falei assim, e ele falou pra mim, essa igreja não faz isso aqui, né? Eu falei assim, não, que eu me lembro, não, né? Eles falam que Deus revela na hora que vai ler. Ele falou, então, e se isso que eu tô fazendo aqui não é o que Deus quer pra igreja hoje? O que eu vou levar aqui? Porque nada impede de lá Deus fazer ou falar outras coisas e outros assuntos que vai tocar na igreja. Que é o que quase sempre acontece. Você leva muitas das vezes para não errar, para falar, mas Deus pode usar da pessoa. O pior é uns que vão lá totalmente assim, não lê as escrituras, porque eu concordo que tem irmãos que lê muitas escrituras. Ele, se bateu na cabeça dele qualquer capítulo e qualquer livro, ele vai lá ler e vai explicar sobre aquilo ali para a igreja, e é a palavra de Deus inspirada, então ele está falando da palavra de Deus na hora, ali no momento, né? Tem muitos irmãos assim, tem muitos pastores assim. Até pastores que alguns não gostam, aí eles são assim. Aliás, tem pastores famosos também que falam sobre pregação inspirada, né? Que eles pregam por inspiração. Muitas vezes a Igreja Batista fala isso. Mas, irmão, você falar mal de outros lugares, isso não pega bem, irmão. De revelação do Espírito Santo. Tem muita gente que não gosta de ouvir falar isso, não. Depois fala mal. Mas não tem problema, não. A palavra vai ser pregada enquanto nós vivermos. Viu? Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, depois fala mal. Mas não tem problema não. Ou seja, ele sabe que ele tá falando alguma coisa exclusivista, né? É uma pena, né? Eu trouxe aqui especialmente pra vocês, irmãos, pra não falar mal, pra falar bem da parte que ele falou aí de cana quebrada, de restauração. Mas, irmãos, certas coisas a gente tem que dar a nossa opinião, e é a palavra de Deus, não dá pra fugir. Eu sei que eu perco inscritos, né? Ali, um canal extremista que não gosta da CCB, ele atrai pessoas muito machucadas, pessoas que querem ouvir o mal e falando mal da CCB o tempo todo. Então esses canais crescem, trazendo problemas particulares, coisas que a igreja não resolveu ainda, ou coisas que estão encobertas, alguns problemas ali, que traz, na verdade, até a falta de fé nas pessoas. E esses canais, eles crescem bastante, né? E quando a gente traz aqui sempre falando bem, um canal tá sempre só defendendo, de qualquer maneira defende só, também ganha muitos inscritos. Mas um canal aqui que seja mais ponderado, que tenha análise consciente, não extremista, com certeza não vai crescer tanto. Mas estamos aqui pela verdade. É isso que importa. Irmãos,
Deus abençoe a todos, se inscreve nesse canal quem não é inscrito, deixa seu like. Irmãos, por favor, deixa o like, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas e indiquem esse canal para quem está na congregação, mas quer ser firmado aos pés de Cristo somente, e não a homens, né? Então vem aqui, conheça, aqui nós falamos de acordo com a palavra de Deus e não fica aqui em ataques extremistas e ataques de chilique também. Deus abençoe grandemente a todos e até o próximo vídeo. Se inscreve nesse canal e no canal do Instituto Medita Fé.